Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vou falar daqui para conseguir ver todo mundo lá da galeria. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos, 1 Coríntios 12. Logo após nós vamos orar por nossas crianças. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 18 até o versículo 27. Eu peço que você nos acompanhe silenciosamente, mas prestando bastante atenção àquilo que a palavra de Deus nos diz nesta noite. 1 Coríntios 12, de 18 a 27, nos diz a palavra do Senhor. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Eu quero convidar você a ler os versículos 24 e 25, e depois nós leremos o versículo 27. Vamos ler esses três versículos juntos, 24, 25 e depois o versículo 27. Vamos ler? Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente, com as suas professoras e professores. Elas estarão saindo para o departamento infantil, para receberem uma palavra no nível de entendimento delas. Vamos orar, vamos fechar os olhos. E as crianças vão sair por essa porta lateral. Na hora da saída, os nossos irmãos vão abrir a porta com muito cuidado, para vocês não esbarrarem lá, tá certo? Vão sair com bastante cuidado. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso de podermos ouvir a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, que o Senhor possa usar professores e professoras, que o Teu Espírito possa usá-los para levar os seus pequeninos corações a Tua palavra tão preciosa, o tesouro maior das nossas vidas. Bem como a nós também, Senhor. Fala ao nosso coração, a partir do meu próprio coração, fala ao meu coração, através da Tua palavra e àqueles que aqui estão. Nós clamamos isto, pedindo a Tua graça e misericórdia sobre todos que ouvem a Tua palavra. Que o nosso coração possa guardá-la como maior tesouro e que ela, como uma semente preciosíssima, ela possa encontrar o lugar onde possa germinar, crescer e produzir o fruto para a glória do Teu nome.
Nós te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos? Se você tem um lugar aí ao seu lado que está vago, por favor, levante uma mão só para a gente. Isso, joia. Tem alguns locais aqui que de repente, dois lugares, é isso? Se tem 2 lugares aí ao seu lado, por favor, lá em cima na galeria tem. Então vamos tentar acomodar. Que preciosidade do texto da palavra de Deus. Contudo, Deus coordenou o corpo, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Na cidade do nosso Recife, há muitos anos, eu guardei 2 frases, que foram 2 slogans da prefeitura do Recife, que me chamaram muito a atenção. E aqui eu não estou fazendo nenhuma campanha política, por favor, entendam. Quero pensar nas frases, porque tem tudo a ver com aquilo que vamos compartilhar. Uma delas dizia: a grande obra é cuidar das pessoas. E a outra, então, dizia: a cidade avança cuidando das pessoas. As duas enfatizando o cuidado com as pessoas. E Paulo fala aqui sobre cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Uma igreja que quer seguir os passos do Senhor Jesus Cristo precisa que os seus membros sejam discípulos que aprendam a cuidar uns dos outros a cada dia. A igreja de Corinto, nós lemos aqui, ela passava pelo problema da falta de cuidado mútuo. É o que poderíamos chamar de a síndrome de Caim, exatamente onde Caim errou. Se você pegar o nome Caim, não que significa isso, mas eu queria usá-lo para dizer que nós precisamos ter cuidado e apoio ao irmão pela mutualidade. Foi exatamente o que Caim não fez. Cuidado e apoio ao irmão pela mutualidade. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Caim não fez isso. Caim agrediu com palavras o próprio Deus. Quando Caim foi cobrado, Caim disse: acaso sou eu o tutor? Quando Deus procurou ele para cobrar dele. Caim, com todo cinismo, disse: acaso sou eu o tutor? Sou eu responsável por ele? Sim, Caim, você era. E o sangue do seu irmão estava sendo cobrado. Caim não teve cuidado, falhou, pecou e matou o seu irmão Abel. A igreja de Corinto, ela vivia em brigas e disputas por quem se julgava mais espiritual, devido a possuir determinados dons. Quem tinha dom de línguas brigava por isso. Quem tinha dom de profecia brigava por isso. Quem interpretava brigava por isso. Eles brigavam por líderes. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou... A gente vê a infantilidade da igreja hoje. Eu sou do pastor fulano, eu sou do pastor Beltrano, eu sou de fulano, de Beltrano, e a gente vai se dividindo no meio da igreja. Essa igreja foi marcada por orgulho, por inveja. O problema estava tão sério dentro da igreja de Corinto, que o culto e a ceia que nós vamos celebrar, até isso daqui era motivo de briga e carnalidade. O que nós vamos celebrar é bem simples, mas o que havia naquela época, Ágape, que inclusive é o nome de um dos ministérios aqui da igreja, que coordena, organiza refeições comunitárias. É muito bom a gente ter aquele café do Dia dos Pais, né? É muito gostoso quando tem algum almoço de aniversário da igreja. É muito legal a gente ter um ministério que organiza e serve ao Senhor e tem alegria em servir. Mas a igreja de Corinto, que era chamada da festa Ágape, que seria um momento de demonstração de amor, onde cada família, como nós fazemos, cada família trazia alguma coisa para que fosse dividida ali. Não, isso não era vivido dessa forma. Porque o próprio Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, no capítulo anterior que nós lemos, ele diz: olha, o problema é que vocês são carnais. No capítulo 3 ele diz isso, e ele mostra no versículo 17, esses carnais aí, vocês estão vivendo no pecado. E vocês vivem tão no pecado que até a ceia está corrompida. Porque antes de celebrar a ceia, vocês têm a festa que era para ser a festa do amor, onde vocês dividiriam a comida, teriam a alegria de fazer uma refeição comunitária. Mas não.
Aí Paulo diz, porque cada um toma antecipadamente o que é seu, então cada um come o que trouxe, não está nem aí para quem está chegando e que não tem nada. Às vezes havia servos, escravos, como de vez em quando a gente lembra isso, que chegavam lá para o culto, para aquele momento de ceia e depois irem cultuar, mas eles eram escravos, eles eram servos, e os seus senhores, quando admitiam que eles pudessem parar o trabalho e ir para uma reunião da igreja, era como se dissesse, pode ir, agora daqui você não leva nada, nem um pãozinho, nada, nada, é tudo meu, eu sou o Senhor inclusive de você, você pode ir porque eu estou permitindo, agora não leva nada. E chegavam eles de mãos, como a gente diz, abanando, sem nada. E chegava lá, a turma já tinha comido tudo, ninguém esperava por ninguém. Era cada um por si, e Deus não estava satisfeito com aquela igreja. Que coisa triste. Até o culto e a ceia eram motivos de briga. Quando eles deveriam fazer o quê? Cuidar uns dos outros. Se preocupar uns com os outros. Cuidar uns dos outros. Mas vejam bem, apesar deles estarem se destruindo, apesar dos defeitos e pecados, Paulo ainda chama esta igreja de corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Eu lembro que no ministério pastoral, em determinado momento, de uma reunião de um desses conselhos das 4 igrejas que pastoreamos, eu lembro que alguém chegou e disse assim, isso não é igreja. E eu não aguentei, eu disse, eu não vou ficar calado. Eu disse, é igreja sim. É a igreja, porque não somos nós que determinamos o que é a igreja. Nós somos esses pecadores lavados no sangue de Cristo. Nós somos esses pecadores lavados no sangue daquele que morreu no Calvário. Ele é quem diz quem é a igreja dele. Então nós somos igreja, que precisa lutar contra o pecado, que precisa dedicar as suas vidas, glorificar o nome do Senhor. Nós cantamos um louvor tão bonito. Recebi o novo coração do Pai. Eu abracei a esposa, depois abracei a filha mais velha, a mais nova não está aqui, está, como os irmãos sabem, acompanhando o seminarista Vitor, em outra igreja. E depois de abraçar a esposa, eu abracei a mais velha e eu disse no ouvido dela, o segundo abraço é seu. O segundo abraço é seu. 1996, eu aprendi esse louvor. Damaris tinha 3 anos e meio. Solange não pôde ir comigo para o congresso. E foi um congresso muito abençoado. Jamais esquecerei. Marcou a minha vida. Mudou tudo. Toda a visão de igreja, tudo. Aquele congresso foi algo de Deus para o nosso coração. Por isso eu louvo a Deus. Nós não estamos pastoreando aqui essa igreja. E eu louvo a Deus pelo investimento que a igreja faz na vida dos pastores, porque são esses momentos que a gente é ministrado, que a gente precisa ouvir. E no final do congresso, que tratou sobre o corpo de Cristo, e nós aprendemos esse louvor, no final do congresso, nós estávamos encerrando o congresso. E eu sou manteiga em muitos momentos. Posso parecer duro em alguns momentos, mas manteiga total. E aí eu me derreti ali, naquele louvor. E aí o grupo Louvor estava dirigindo, tão lindo como cantaram aqui, recebi um novo coração do Pai, a igreja. E aí eu comecei a chorar lembrando, veja, eu tinha ali 6 anos só de ministério, 1996, eu comecei a chorar lembrando de tantos momentos em apenas 6 anos, como um filme passando. A esposa distante, a filha distante, e ali, cantando esse louvor, teve uma hora que o grupo Louvor disse assim, fique de pé. Eu disse, está louco, eu estou chorando, eu estou aqui, eu estou me afundando aqui na cadeira, chorando, me acabando de chorar, eu vou ficar em pé? Não, aí eu tentava cantar, e a cabeça baixa, e as lágrimas caindo, e todo mundo cantando, e eu cantava, feliz da vida, feliz e chorando, e o filme passando. Foi naquele congresso que uma pergunta foi feita, que igreja Deus está trabalhando, edificando no seu coração? Que igreja? Podem falar o que for, qual é a igreja que Deus está trabalhando, pastor, no seu coração? Qual é a igreja? E se é Deus falando por sua palavra, é essa igreja que tem que marcar o seu coração. Você não pode se afastar dessa igreja revelada na palavra e que Deus está falando ao seu coração. E eu chorava pensando em muitas coisas.
muitos sonhos, planos, projetos, chorava. E eu não conseguia ficar em pé, e eu estava sentado. E eu lembro, então, que chegou por trás de mim, e um homem me abraçou, ele me abraçou, e eu ainda tentei olhar para ver quem era, e era um presbítero lá dessa igreja, era uma igreja batista, em Fortaleza. E aí ele abraçou, e quando ele foi sair, ele deu um tapa no meu peito. Alguns aqui da igreja, ou quase a igreja toda sabe disso. Ele deu um tapa forte, ele bateu. E eu quase que me senti chamado para briga, né? Porque eu digo, eu estava chorando ali. O cara veio me abraçar. Quando eu penso que eu estou sendo consolado, eu levo um tapa no peito. Ele bateu, e ele bateu forte. E eu ainda olhei meio assim para ele, ele foi saindo, ele fez assim, apontou. Aí eu olhei, e ele foi embora, no meio da multidão ali. E eu vi, o tapa foi um adesivo que ele colou na minha roupa. E ele só apontou assim e foi embora. E eu olhei, eu peguei o adesivo, estava o nome dele, Amarílio, e o telefone dele. E de longe ele fez, liga. Aí estava lá, confirme, um almoço com o pastor da igreja. E eu liguei para ele, e eu disse, meu irmão, me perdoe, eu estou precisando ficar sozinho. Eu vou viajar no final da tarde, vou voltar para a cidade, para a igreja que pastoreio, para a família. Eu estou precisando ficar sozinho esse tempo. Me perdoe, eu vou negar esse convite, mas me faça um favor. No próximo ano eu quero voltar aqui, e eu quero tentar vir com minha esposa. E eu gostaria de ser convidado de novo para o almoço, eu não quero perder. Eu sou filho do rei do BL, não é? BL é boca livre, para quem não entende siglas. Então eu disse, eu quero ser convidado de novo, eu quero trazer a esposa, foi bênção na minha vida esse congresso. Me convide, ele disse, dá certo, eu vou lhe convidar. E no outro ano, de fato, aí ele já não deu o tapa, já chegou mais educado, tá? Eu disse, olha, está convidado, viu, o almoço que vamos ter, foi bênção. Mas eu estava ali, sozinho. Alguém me viu no meio da multidão. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Recebi um novo coração. Porque Deus quer que nós olhemos para a igreja que Ele está edificando. E que Ele quer edificar. E que precisa ter os fundamentos na palavra do Senhor. Nós precisamos cuidar uns dos outros como corpo de Cristo. E como é que nós podemos cuidar? A igreja, sim, a igreja precisa ser um lugar de cuidado. E me permita fazer duas, então, colocações. Ela precisa ser um lugar de cuidado no templo, pela diversidade. A igreja precisa ser um lugar de cuidado no templo, repito, pela diversidade. Deus colocou os membros no corpo, Deus coordenou esses membros no corpo. Nós não podemos dizer uns aos outros, eu não preciso de você. Nós não podemos desprezar, não podemos descuidar, não podemos desmerecer. Todos são importantes pelo desígnio de Deus. Tem nada de narcisismo. Tem nada de se achar alguma coisa. Mas você é importante, meu irmão. E sabe onde o nosso valor está? Está naquele que nos colocou no corpo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos colocou no corpo, então a nossa importância foi dada por Ele, não tem ninguém melhor para nos dar a devida importância. Nós somos importantes pelo desígnio de Deus, não é por nós mesmos, não esqueça isso. Todos são importantes, nós não podemos desprezar ninguém. Como dizia o pastor Jeremias, todos são importantes. Às vezes você diz assim, meu Deus, por que, Senhor, fulano na minha vida, fulano no meu ministério, eu não tenho paz, ele não me deixa dormir, ele liga 2 horas da manhã para pedir que eu ore por ele, quando eu vou perguntar qual é o problema, ele liga 2 horas para dizer, pastor, é porque eu não estou conseguindo dormir, estou precisando de alguém que ore por mim, então pastor, 2 horas da manhã, meu irmão, você me ligando, 2 da manhã para orar por você, eu vou desligar o celular. Eu preciso dormir, quem é que vai orar por mim? Você que não está conseguindo dormir. E aí o pastor Jeremias dizia, olha, às vezes Deus coloca algumas pessoas na nossa vida só para a gente desenvolver o fruto do Espírito. Paciência, amor, alegria, paz, longanimidade, é porque a gente não está cuidando do fruto, aí Deus bota assim umas peças raras na vida da gente, para a gente poder desenvolver o fruto do Espírito. Nós temos que cuidar uns dos outros. Igreja é isso. Não deixe de vir ao templo
para encorajar uns aos outros, para fortalecer uns aos outros, para estimular, para abençoar, para cuidar de você, do seu próprio coração e do irmão também. São tantos ministérios envolvidos no culto. É mais do que dizer, que culto bonito, que culto tocante, que culto emocionante. Não, é muito, muito, muito mais do que isso. Se nós não tivermos consciência de que a quem nós estamos cultuando. Tantos ministérios envolvidos. Louvor, tivemos o quarteto, o coro, o grupo de louvor, som, projeção, transmissão do culto para quem não pôde estar aqui. A junta diaconal cuidando, tentando, o ministério boas-vindas, presbíteros na liturgia, pregação da palavra, ornamentação, são tantos e tantos serviços e ministérios no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então veja, a igreja é lugar de cuidado por esta diversidade de ministérios, dons, talentos, habilidades dadas por Deus. Todos nós temos algo que a gente pode fazer para a glória de Deus no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, a igreja é lugar de cuidado não só no templo pela diversidade. A igreja precisa ser lugar de cuidado de casa em casa, pela mutualidade. De casa em casa, pela mutualidade. Se você olhar o texto de 1 Coríntios 12, 25, que nós lemos, a palavra de Deus diz que nós precisamos ter um igual cuidado em favor uns dos outros. E a Bíblia diz no versículo 26, se um sofre, todos sofrem. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, a Bíblia não diz, todos são honrados com ele, percebem? Se um sofre, todos sofrem com ele. Mas se um é honrado, todos se regozijam, todos se alegram, porque aquele membro está sendo honrado. Nada de inveja, nada de ciúme, não, nada disso, isso é infantilidade. Quando um é honrado, quando um ministério, de repente, foi agradecido a Deus pela existência daquele ministério, não tem que ficar choramingando pelos cantos, dizendo, o pastor não citou o nosso ministério. Nosso ministério já faz uns 6 meses que não recebe nenhum agradecimento de púlpito do pastor. Isso é infantilidade. Paulo está dizendo, se um sofre, vamos sofrer junto. Mas se um é honrado, todos se alegram. Louvado seja o Senhor por esse ministério. São tantas oportunidades de serviço. E a igreja estava de casa em casa, que foi uma estratégia do Espírito Santo. Os estudiosos entendem dessa forma. Os discípulos e novos convertidos, eles já se reuniam lá em Atos dos Apóstolos, já se reuniam, como diz Atos 2:46 e 5:42. A Bíblia diz lá que eles se reuniam no templo e de casa em casa. E eles não cessavam de pregar e de falar do Senhor Jesus no templo e de casa em casa. Isso antes da perseguição. E por isso os estudiosos dizem como foi uma ação do Espírito de Deus mover essa igreja, a igreja apostólica, lá de Atos dos Apóstolos, para que aquela igreja não ficasse só no templo de Jerusalém, porque depois de perseguida ela ia se esfacelar. Não, ela estava no templo e de casa em casa, como acontece com a igreja da China, principalmente quando foi perseguida em meio ao comunismo, quando era a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, como a igreja foi perseguida. Mas essa igreja, sem poder construir templos, ela explodiu na China, de casa em casa. Como foi precioso isso. E aí a igreja espalhou o evangelho de casa em casa. Se ela tivesse ficado no templo, ela ia ser facilmente destruída. Como outros movimentos foram. Como Gamaliel falou lá em Atos dos Apóstolos, olha, deixa esse grupo aí. Olha, se for de Deus, a gente não tem o que fazer. A gente vai estar lutando contra o próprio Deus. Era o cristianismo ali, crescendo. Era a igreja de Jesus sendo edificada. E aí Gamaliel diz, olha, se for de homens, isso aí vai se acabar, porque outros movimentos acabaram. Teudas tentou, deu em nada. Então deixa isso para lá, dá de mão neles, manda embora. Cuidado, porque também pode ser que a gente esteja se levantando contra Deus. Se eles forem de Deus, a gente é que está frito. A gente é que está contrário ao plano de Deus, então deixa eles. E a igreja progrediu, pregou o evangelho, ainda que perseguida. Nós precisamos cuidar da igreja e dos membros de casa em casa. Por isso que você precisa, e principalmente você, novo membro, não relaxe.
Não relaxe na sua vida no templo, na igreja, reunida. E não relaxe da sua vida de relacionamentos de casa em casa. Os grupos de oração nos lares, os pequenos grupos. Estamos aí encerrando o ano, mas vamos começar o ano. São mais de 70 casais na igreja. Não é uma mega igreja, não. Mas tem lugar para você no pequeno grupo de casais, tem lugar para você no pequeno grupo de adolescentes, de jovens, de adultos. Nós precisamos cuidar uns dos outros, e não dá para cuidar no meio do culto, ninguém compartilha suas lutas, suas dificuldades, mas nos grupos de oração, nos pequenos grupos, compartilhamos, choramos juntos, como casais, trabalhamos agora, terminamos agora esse ano. Que livro precioso, amigos e amantes, mais de um ano trabalhando isso, como outros grupos, cada um trabalhando, buscando crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para servi-lo. Nós precisamos cuidar uns dos outros, sim. Orar e compartilhar pedidos, ler e estudar a Bíblia, dando oportunidade para que todos possam falar, compartilhar e orar uns pelos outros. Visitarmos uns aos outros nos nossos lares e podermos marcar também com os nossos vizinhos, como podemos ser sal e luz nessa sociedade. Estarmos mais juntos, dar o ombro, sofrer com o que sofre, se regozijar com aquele que é honrado. Na doença, na enfermidade, no desemprego, nos problemas familiares, servirmos e suprirmos a necessidade uns dos outros, até mesmo evangelizar pelo bom testemunho. Nada de ficar criando problemas com vizinhos, nada de desrespeitar regras de onde você vive, e nem mesmo ficar criando problemas entre os próprios membros. Precisamos cuidar e zelar uns pelos outros. A igreja precisa se reunir no templo, mas ela não pode cumprir o mandamento de cuidar igualmente uns dos outros, se ela não for também a igreja de casa em casa, através de pequenos grupos e grupos de oração nos lares. Nós passamos um momento muito crítico de pandemia. E a grande questão é o que nós aprendemos com isso. De certa forma, até podemos estar tomando sustos, à medida que cada vez alguém diz, opa, está começando outra pandemia. Calma, não precisa se agoniar. Você já sabe como é. Você não sabe? Você não sabe como foi? Tem gente de máscara, a gente aprendeu que é bom usar máscara para proteger os outros. Às vezes até proteger a gente por alguma necessidade nossa. Então, a gente espera ter tirado algumas lições. E algumas lições também como igreja. Algumas lições como igreja. Meu irmão, como é que está aí? Ô, pastor, está difícil, né, pastor? É, meu irmão, está difícil. A gente está sentindo falta, porque a gente está podendo voltar devagarzinho, e a gente não está vendo você. Pastor, Covid, não é? Naquela época, você lembra, não é? Aí, Covid, pastor, Covid. Aí o pastor precisou dar uma chegadinha ali na Ferreira Costa. Solange, o fulano, ali, é da igreja. Está aqui. Ô, meu filho, certo, mas vamos cuidar da gente, a gente tem que comprar. Eu disse, não, peraí, antes de comprar, o pastor vai lá. Que onda é essa? Quando o pastor liga, é Covid. Covid. Aí não pode vir para a igreja, mas está lá. Aí na hora que podia ir para o shopping, irmão, ó fulano ali. Fulano, passei um zap para ele, semana passada. Ele disse que era Covid. Ele está desesperado com a Covid. Irmão, aqui no shopping, tem que avisar ele que a Covid não está só na igreja, não. Só no templo, não. Está lá no shopping. Avisa, alguém tem que avisar, eu vou. Tem isso não. Se ele infartar, eu dou um abraço nele e fica aí no chão. Era para você estar na igreja. Você está aqui, infartou porque se assustou com o pastor. E não tem que assustar, porque eu não sou tão feio assim. Certo? Então tem que acordar. Acorda, igreja. Acorda. Nós precisamos estar juntos por aquele que morreu por nós. E disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você precisa ocupar o seu lugar. Eu estou ficando um pouco preocupado. Não vai dar, possivelmente, para derrubar essa parede até o aniversário da igreja, dos 90 anos. Mas a gente aprendeu com a Covid.
Se você chegar atrasado, você vai lá para um salãozinho que tem aqui atrás, um salãozinho não, tem um salão aqui atrás. Acho que dá umas 80 pessoas apertando, tudo sentadinho, quietinho no telão. Lá vem os 90 anos, final de abril, não perca. Nós esperamos no Senhor que seja bênção. Então nós precisamos ser e viver a igreja de Jesus. A igreja precisa ser um lugar de cuidado. No templo, pela diversidade dos dons, ministérios, talentos que Deus deu a cada um de nós. E de casa em casa, pela mutualidade, quando nós vamos cuidar uns dos outros. A igreja, por quem Jesus morreu. Se quer falar mal da igreja, não me procure. Não me procure. Se você quer ajudar a igreja, me procure. Me procure. Porque você vai estar me ajudando, vai estar ajudando minha família, a cada família aqui. Mas se você quer só falar mal da igreja, desculpe, não tenho tempo. Não tenho tempo. Um pastor muito querido nessa semana, ele disse: me perdoe, você nos convidou para um projeto. Por esses próximos dias, nós vamos estar falando aqui na igreja, de um projeto que vai partir dessa igreja aqui. 50 pastores, mais de 50 igrejas envolvidas, orando pela família. Pela família. E ele disse: eu quase tive burnout, me perdoe. Eu gostaria muito de participar desse projeto. Eu disse: ainda tem chance. Não mais para o que a gente depois vai anunciar, mas tem chance de engajar. Outro pastor, por telefone, ele disse: eu estou cansado. Eu estou cansado. E eu disse a ele: eu não vou desistir de você. Porque um dia não desistiram de mim. E porque Deus não desistiu de mim, eu também não vou desistir de você. Eu vou ficar no seu pé até que você aceite. Porque você tem potencial. Você pode estar pensando que não tem. Você está dizendo que você está cansado. Mas Deus quer trabalhar esse cansaço na vida da gente. Deus quer nos abençoar. Para que a gente possa ver vidas e famílias sendo alcançadas. Nós cantamos um louvor muito bonito que a gente usou naqueles domingos da família. Ele foi composto pelo pastor Lúcio, lá da igreja presbiteriana do Centenário de São Luís do Maranhão. E ele também, convidado para participar desse projeto, ele disse: não vai dar para mim, eu não vou conseguir enviar o texto a tempo. Eu disse: descanse, eu não vou desistir do senhor como pastor. E depois eu passei a chamar ele de você, que era tão jovem quanto eu, que sou jovem, quase um adolescente. E aí eu disse para ele, eu não vou desistir. Sabe por quê, pastor Lúcio? O senhor nos abençoou muito. Deus usou o senhor para nos abençoar com um louvor tão bonito. Que louvor lindo. Deus da família, o Deus da família. Nós não vamos desistir também do Senhor. Vamos seguir junto, vamos caminhar. Vamos servir ao Senhor. Há muitas vidas para alcançar, há muitas famílias para serem abençoadas. E vem bênção por aí. Mas você precisa estar vivendo e sendo a igreja do Senhor Jesus. Não pare de sonhar com a igreja do Senhor, porque Ele, o Senhor, amou a igreja, como diz a Bíblia, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar ela mesma a Ele, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, não, mas porém perfeita e santa, é o que diz o apóstolo Paulo. Então a gente tem que estar junto, cuidando um do outro, apoiando um ao outro, sendo bênção na vida um do outro, e Deus então nos usando na vida uns dos outros, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, de grupos de oração nos lares, de pequenos grupos, de sociedades, e a igreja sendo edificada. Deus coordenou o corpo, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem em igual cuidado, uns com os outros. Não faça parte de rodinhas que vão estar detonando a igreja. Alguém que se dissesse meu amigo e quisesse falar mal da minha noiva, eu precisaria só ouvi-lo se ele fosse alguém muito fidedigno. Mas alguém que só sabe ficar na maledicência, cai fora. Tenho tempo para você não.
Porque eu preciso seguir o que a palavra de Deus fala. Eu preciso amar o Senhor Jesus. Eu preciso ouvir o que é que Ele quer falar ao nosso coração como igreja. Porque para ficar falando mal, já tem aqueles que não creem em Deus. Então eu não preciso. E no corpo de Cristo, para estar detonando a igreja do Senhor Jesus Cristo, então você precisa pensar e responder à pergunta: que igreja Deus está edificando no seu coração? Agora, cuidado, porque pode ser que não seja Deus que esteja falando. E você sabe a quem eu estou me referindo. Cuidado. Cuidado. Sonhe com a igreja do Senhor Jesus, porque Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que Deus assim nos abençoe. Deus abençoe a todos nós.